majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar a nossa reunião de estudo da palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Soberano Deus, nós louvamos, bendizemos, exaltamos, exultamos pela tua grandeza, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor, Deus amado, tem feito em nós, através de nós, a tua igreja, nesses últimos dias, ó Deus, como verdadeiros portadores, luzeiros que brilham intensamente no meio de uma geração perversa, pervertida, que não conhece o Senhor, Pai. Deus tem misericórdia, ajude-nos em todo nosso proceder, nosso procedimento. Oramos nessa noite e invocamos o teu eterno nome em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do verso 22 a 27. Aí, tá bom. Muito bom. João capítulo 6, 22 a 27. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outro barquinho, chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que que não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Nós vamos entoar 2 canções. O nosso irmão Pedro e alguma irmã que quiser ajudar aí.
te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno és de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão,
poder assentar, irmãos, vamos essa noite abrir as nossas Bíblias num texto de Lucas. Nós vamos fazer diferente essa noite, apenas uma reflexão, não propriamente um estudo como nós temos feito às quintas-feiras. Lucas capítulo 12. Lucas 12, do verso 22, texto muito conhecido nosso, diz assim, do 22 ao 34. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vossos pais se agradou em dar-vos seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos e irmãs, nós todos ficamos a inquietar. Estamos inquietos e constantemente, com essa pandemia, ela deu para nós uma direção que muitas vezes a Igreja de Cristo ela não está explorando, né? Que são as lives. Lives para todo tipo, para todo gosto. Graças a Deus nós temos agora grandes congressos, né, que os irmãos podem acompanhar durante essa semana, Cultura Cristã e outros tantos têm feito, muitos seminários, muitos congressos, e em sua maioria, a palavra que reina na maioria dessas lives são palavras voltadas para a esperança, palavra destinada a apaziguar, a dar um alento, um bálsamo para o coração do crente, para o coração do filho do reino ou da filha do reino, diante das dificuldades, dos intempéries que a igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo, que nós estamos inseridos nela. E cada um de nós, dentro das nossas particularidades, temos, de fato, os nossos dilemas, os nossos questionamentos. E o reverendo Hernandes, bem como o próprio Augusto, o reverendo doutor Augusto, e tantos outros, o Heber Júnior, e tantos outros pastores que nós, de alguma forma, conciliamos, que faz parte do nosso grupo de mente, vamos assim dizer, pensantes, os influenciadores da IPB, e tantos outros, né, outros tantos nomes, mas constantemente eles dão uma palavra de esperança, eles tentam, de alguma forma, pastorear esse grupo, esse grande rebanho de Cristo Jesus que está espalhado por esse Brasil todo. Mas quando então volta essa fala para nós, por exemplo, hoje à tarde, eu estava em casa, depois do almoço, e começou uma tosse seca. E vale ressaltar, uma tosse seca. Por que uma tosse seca? Não sei, mas tem
uma tosse seca. Uma tosse, um pigarro na garganta, eu falei, uai, eu estava lendo outro dia que tem febre, apresenta um quadro de tosse seca, você fica esperto, né? Coisa do tipo, você já pode entrar numa quarentena. Então, são coisas que o corpo, de uma maneira geral, ele dá reações. Ele pode dar uma febre por conta de uma febre, ou por conta de uma inflamação, um dedo, sei lá, alguma coisa está inflamada, ele vai dar os seus sinais. E eu fiquei pensativo hoje à tarde, falei, mas já pensou? Estou tossindo bastante, bebendo água e tal. E na mente já veio automático, já veio assim, você deve estar com coronavírus. Agora eu fiquei investigar onde é que eu passei para pegar esse negócio, viu, nego? Onde é que eu passei para... Eu fui no açougue mais cedo, eu fui na papelaria. Não, o pessoal estava de máscara, o pessoal estava todo mundo, de certa forma, bem aparado, seus IPI, com suas máscaras e tal, com gel, enfim. Mas você, de alguma forma, tem que trazer a sua mente para um racional que muitas vezes nos cansa. Porque nos cansa, é muita informação que nos é legado, que nos é entregue, nós, querendo ou não, nós comemos um bocado, deixamos um bocado lá para amanhã. Enfim, nós somos tomados por essa sensação de impotência. Ou, melhor, traduzindo pelo texto, de ansiedade. Ansiedade. E o nosso coração, querendo ou não, ele é tomado pela famosa taquicardia. Bum, 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 bum. Calma, coração, calma, coração. E constantemente você escuta pessoas, em todos os âmbitos, amigos, colegas que a gente conversa, de pessoas que estão constantemente ameaçadas. Não por uma arma, não por uma faca, nem mesmo por um terrorista, mas dentro da sua própria residência, tomado por uma ansiedade, uma ameaça sem precedente, que não tem cheiro, não tem cor e você não vê, mas está colado, ligado. E você precisa, como pensando, aí falei, tá, então eu vou falar sobre isso. Vou deixar um pouquinho números de lado, para a gente trabalhar essa ideia de como nós estamos suscetíveis aos nossos próprios pensamentos. Alimentar, então, ali o negócio caminhava, pegava para o meu lado, eu já tinha que, de repente, correr para a farmácia e comprar um remédiozinho para dar uma amenizada ali, de repente, mas graças a Deus não foi preciso, não. Então, eu faço a pergunta para nós nessa noite. Você e eu, nós somos pessoas ansiosas? Será que a ansiedade ela está sendo controlada ou ela está como uma boiada solta nos pastos do nosso ser, da nossa vida, da nossa existência? Você é um homem, uma mulher ansioso, uma pessoa ansiosa. A ansiedade tem tomado conta da sua vida nesses últimos dias? São perguntas que, para nós diagnosticarmos se nós estamos. Não é? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas. Né? Eu creio que muita gente aqui não tem esse hábito, né? Mas tem muita gente que não tem mais unha para ser trabalhada na manicure, não tem mais unha de jeito nenhum. Você é daquela pessoa que fica antecipa de alguma forma os problemas. Amanhã tem problema, você já vive e quer ver o problema no dia de hoje. Os problemas ainda estão longe, mas muito longe, e você pensa que eles estão já a bater a porta da sua casa, do seu coração, da sua família. Mais uma pergunta. Sofremos antes mesmo do problema ser criado. Sofremos muito, mas muito antes do problema ser criado. Então, você sofre pensando no que vai comer e no que vai vestir para o dia de amanhã? Onde vai morar? Onde vou trabalhar? Onde os filhos vão estudar? Como vai ser a minha aposentadoria? E se eu ficar doente, onde eu vou me tratar? Se alguém da minha família morrer, como reagir diante desse quadro? Percebe que são tantas perguntas que muitas vezes nós não conseguimos dar uma resposta necessária. E você diz, não, mas eu não tenho dificuldade não, pastor, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou extremamente controlado na minha caminhada como cristão. Mas o que é interessante que o texto, isso nós temos mais ou menos 2000 anos atrás, e nós estamos nos referindo a um grupo de homens e mulheres agrícolas, ou que viviam uma cultura mais de roça, mais de campo, pescadores, né? Mas não era necessariamente urbano como nós, mas voltado mais para a agricultura, para a pesca, enfim. Eram povoados, não tinha tanto aglomerado de pessoas. Mas o Cristo, sabendo disso, ele já dá uma palavra para aquele pequeno, como ele mesmo vai dizer,
de uma maneira, acho muito lindo, quando Cristo trata aqui no verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho. Não temais, ó pequenino rebanho. Por que Cristo ele vai direcionar, sabendo que nossos amados irmãos, os apóstolos, o verso 22, a seguir dirigiu Jesus a seus discípulos, não a multidão. A palavra é direcionada para os discípulos, para o colégio apostólico, para aqueles que estavam mais próximos do Senhor. Por quê? Porque por mais que nós entendamos e estamos de fato diante de um prisma aí, de uma fala muito tensa dos pesquisadores, dos psicólogos, dos psiquiatras, que o mal do século de fato é a depressão, e ela vem agregada com a ansiedade. Mas a ansiedade não é algo moderno. A ansiedade é algo que já acompanha a natureza, a alma do ser humano há tanto tempo, ou desde da sua criação. Por isso que Cristo deu a dar essa palavra há mais de 2000 anos atrás. E o próprio Moisés, ele é vítima disso, um pico de estresse muito grande, quando o próprio Jetro diz para Moisés: você vai acabar com você e acabar com o povo. Né? Quando ele sai do Egito e começa a caminhar, e os homens e as pessoas traziam ali alguma queixa para ele. Então a ansiedade, de fato, é uma ameaça à sua vida, e eu interrogo. A ansiedade, ela tem sido uma ameaça para a sua família? A ansiedade tem sido uma ameaça para o seu estilo de vida, o seu cristianismo? Porque nós estamos, de fato, diante, como eu disse, usando a minha própria pessoa, sentado em casa, depois do almoço, assistindo o jornal, e ali percebe que comecei a tossir. E aquilo vem na mente, você está, de repente, com o infectado. Porque muita notícia, muita informação, e vale ressaltar, né, informações que não são tão fáceis de serem digeridas, não são, e nós ficamos tomados por esse: será que eu não estou, ou eu estou? Aí você tem que começar a trazer o racional da sua mente para dizer assim: mas onde eu passei? Com quem eu estive? Não, ninguém está não. Então, aí foi, tomei água e acabou, nunca mais eu tossi. Uma tosse constante. Eu falei: mas não tem nada, como é que essa tosse apareceu? Do nada. Mas o psicológico, como ele controla a nossa, eu diria que ele é as rédeas, né, de toda a situação, que está na mão do nosso psicológico, do nosso emocional. Então a ansiedade, ela vem como um mal do século. Jovens ansiosos, há crianças que estão verdadeiramente tratando com psicólogo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e assim, homens e mulheres anciãos de idade. Por quê? Porque ninguém está isento da ansiedade. Todos nós somos ansiosos, uns mais e outros menos. Mas o fato é que a ansiedade é o mal deste século. E como eu disse, ela atinge homens, atinge mulheres, independente da idade, jovens, velhos, independente de se é formado ou não, se é analfabeto, se é um doutor, um pós-graduado, se ele é religioso ou se ele é ateu, não importa. Nós temos inseridos dentro de nós a ansiedade. Ela nos acompanha, ela faz parte. Se não for o próprio texto sagrado, Cristo não estaria tratando sobre isso. Há 2000 anos atrás, com seus discípulos, dizendo: não temais, ó pequenino rebanho. Mas há várias causas, de uma maneira muito rápida, para nós nessa noite, há várias causas de ansiedade. Muitas são as causas que geram em nós ansiedade. Por exemplo, tem as ameaças, e nós estamos em dias de ameaça. Somos ameaçados todas as manhãs. Então tem muita gente que vive ansiosa, ou estão dentro de ansiedade, pela ameaça de uma doença. E é fato, são tantos os exemplos, como eu disse, colegas, os próprios os pastores, de maneira geral, colocando suas lives, tratando com suas igrejas. O próprio Roberto Brasileiro, o presidente do Supremo Conselho, outro dia deu uma palavra para que os pastores constantemente estivessem tratando com a igreja, para dar uma amenizada no emocional da igreja, né, no psique da igreja, tentando de alguma forma acalmar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então tem muitos crentes, muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam de fato tomados por essa ansiedade e só pensam na doença que vai... Hoje eu não fiquei doente, meu Deus, então amanhã de repente eu fico doente. Então só fica pensando, focado
na doença. Outras, de fato, têm medo. Não apenas da doença, mas o que a doença pode provocar, o que vai gerar morte. Vou morrer, vai morrer, eu vou ficar estatalado, vou ficar estático aí no chão, enfim. Ficam perturbadas, pessoas perturbadas, só em pensar que pode pegar a doença, ou que de repente vai ser infectado, e de repente vai morrer. E outras sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão. E conversava com uma situação agora meio-dia lá em casa, numa cidade aí de Cléria, onde a moça, ela envolveu um rapaz, e o rapaz foi diagnosticado como positivo. E ela correu para a casa dos pais na roça. E aí pega, não pega, pega, não pega. E aí achou onde é que é a casa dos pais na roça. E os familiares cercaram, falaram, nossa, minha filha e nossa irmã não vai não. Aí tiveram que ligar para a polícia chegou lá e botou um fuzil, uma espingarda, um fuzil. Você vai ou não vai? Ela falou, sendo assim, com todo esse carinho e intimação, a gente vai. Pegou a moça e levou para fazer e deu positivo. Mas os pais, de alguma maneira, estão querendo proteger-se, porque a família se sente ameaçada por conta também da solidão, né? Passar um período de quarentena sozinho é algo triste. E aí meu irmão conta uma experiência muito interessante. Ele foi em São Paulo fazer o mestrado dele, ele ficou apenas 12 dias, porque a esposa ela tem problema respiratório, ele com medo, isso logo no início, meado de março. Ele ficou muito temeroso, ele ficou trancado num quarto. Mas tem um dia, dizendo ele, que deu um desespero tão grande nele, uma coisa estranha, e não estava aguentando mais aquele negócio. Mas ele conseguiu ficar 12 dias trancado dentro de um quarto. Falou, rapaz, é uma experiência que eu não desejo para ninguém, é uma coisa fora do normal. A solidão, de vez em quando abria a janela, ficava conversando com ele, a esposa mais distante, mas é uma sensação muito estranha. Então, por conta da ameaça. E olha que nós estamos diante de uma situação de pessoas que são mais novas, pessoas jovens, mas que estão constantemente sendo ameaçados por essa insegurança constante de perder a própria vida ou os seus entes queridos. Mas a ansiedade, de fato, ela causa, a ansiedade ela traz, produzida, e há várias causas da ansiedade, a ameaça, e também o medo que nós temos, que é mais do que um sentimento. O 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, vai dizer que nós não temos, vamos lá rapidinho, 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, 17, 1, 7, diz assim, 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou outras traduções vão dizer espírito de medo. E aí nós ficamos numa situação melindrosa. Como é que a igreja ela tem o Espírito Santo de Deus? E aí vale para nós constantemente trazer o racional. Eu estou tossindo. Mas por que eu estou tossindo? Eu não estou gripado. Será que eu estou? E você tem que trazer a sua mente, tem que começar a trazer o racional, porque se você ficar pilhado, você vai entrar numa neurose e começa a gerar em você um sentimento de impotência e automaticamente você é tomado por medo. E ele vem devagarzinho, ele não vem da noite, ele vem devagarzinho até ele adentra a nossa vida. Medo de diversas áreas. Muitos são os medos dos dias atuais. São tantas as possibilidades que nós temos. Medo porque nós vivemos numa cidade muito insegura, de sermos assaltados, quem sabe. Né? Medo, de repente, qual vai ser o próximo assalto ao banco. Né? O Banco de Utinga entra para o Guinness Book aí, como um dos bancos mais assaltados em toda a sua história. São tantas possibilidades, mas o texto sagrado diz que ele não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Então, medo que nós temos que repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, de repente meu Deus, será que eu vou casar? Medo de ficar solteiro, meu Pai do céu, será que eu vou casar? E se eu ficar sozinho? Será que eu não vou ficar só na solidão? É claro que Deus vai dar a cada um
as suas condições para carregar os seus. Deus não prova ninguém além das suas possibilidades de carregar. Mas tem muita gente que tem medo de não casar. Tem muita gente que tem medo de casar e isso não dá certo. Mas tem muita gente que tem medo de casar, não dá certo, e o divórcio. Ó, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa em cima da outra. Medo de viver a vida. Medo de estar sendo tomado por algum tipo de enfermidade. Medo da solidão. Medo da multidão. Medo. Mas eu volto a frisar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que combater. Nós precisamos combater. E aí eu pergunto, qual tem sido o seu medo? Qual tem sido o seu sentimento de covardia? Fala, Senhor, isso aqui não dá para mim, não. Eu estou extremamente acovardado, eu estou com nervo à flor da pele, não estou conseguindo controlar isso, não. Então, há vários efeitos que a ansiedade produz. Por exemplo, reações no físico. Mais de 50% das doenças psicossomáticas que afligem o ser humano, as pessoas estão buscando ter um pouco de alento, um pouco de paz. Eles conseguem, de fato, amenizar dentro da química. Ou seja, mais de 50% das pessoas que estão tomadas por esse sentimento de ansiedade, eles procuram se tratar, buscar uma paz na química ou nos remédios. E quantos de nós não tomamos remédio aqui? Quem não toma remédio aqui para dormir, baixa a mão? Todo mundo, graças a Deus. Mas assim, brincadeira. Mas quem não toma um remédio em algum momento, né? Para certas, não estou dizendo para dor de cabeça, estou dizendo para isso, mas em alguma área nós tomamos um tipo de calmantezinho, porque nossa geração, ele tem reinado. O império dos calmantes tem sido a verdadeira bola da vez, né? A bola da vez, onde temos pessoas que não conseguem controlar e precisam dos calmantes. As pessoas, muitos dormem sonos artificiais, sonos que não são deles, sonos que não são produzidos pelo seu próprio corpo, mas sonos artificiais produzidos por um tipo de medicamento. Então a Bíblia ela vai ser muito sábia, dizendo em Provérbios, capítulo 14, verso 30, por favor, alguém leia para mim. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. Provérbios. Muito bem. As pessoas, ânimo sereno é a vida do corpo. É isso? A tradução muda aqui e acolá. Ânimo sereno é a vida do corpo. E quem tem ânimo sereno? Quem tem uma vida serena nos nossos dias? Quem não anda preocupado? Tem gente que tem uma facilidade, né, nego? Tranquilo, está preocupado e dorme tranquilamente. Eu sei que uns mais, outros menos. Mas a reação muito severa no físico, onde as pessoas, de um modo geral, estão, for fazer uma pesquisa, mais de 50% das pessoas estão com problemas psicossomáticos e estão fazendo uso de medicamento e calmante em toda a caminhada. Não é à toa que a indústria farmacêutica ela é uma das mais rentáveis de todo mundo. Mas, para a gente fechar nessa reflexão, também a ansiedade, há vários efeitos que ela produz no corpo, buscando os ansiolíticos, né? Mas também a reação no espiritual. A ansiedade, ela leva as pessoas a se afastarem de Deus, onde então começa a ansiedade e termina a fé. E a ansiedade, eu digo que ela é o útero onde é gerada a incredulidade. E nós precisamos então entender o que é ansiedade, para a gente encerrar. O que é ansiedade? O verso 22 do texto que nós lemos diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós temos dificuldade de cumprir os imperativos, as ordenanças de Cristo. A igreja de Cristo, ela constantemente se vê obrigada, entre aspas, em amor, uma obrigação, uma submissão em amor, mas ela tem que evangelizar.
ela tem que testemunhar, ela tem que ler a Bíblia, ela tem que orar, ela tem que orar. Ela tem que manter o testemunho, ela tem que ser sal e luz do mundo, ela tem que ser, né? Mas aí o Cristo coloca mais essa sobre a sua cabeça, daí durma com um barulho desse, né? Jesus, como é que pode um barulho desse aqui? Jesus está dizendo, eu vos advirto, não andeis ansiosos. Mas o que é ansiedade? A palavra ansiedade significa rasgar, do original grego. Então, ela traz, no verso 29, por exemplo, quando nós lemos, a inquietação. Ela está mesmo no campo semântico, né? Verso de número 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, beber, e não vos entregueis à inquietação. Ansiedade é uma alma agitada, uma inquietação com um comichão por dentro, que te rasga por dentro, que você não sabe dizer o que foi que aconteceu. E essa palavra inquietação, que nós vemos aqui no verso 29, na sua Bíblia e na minha Bíblia, ela então, ela trata dentro de um contexto, né, ela era usada, melhor dizendo, no contexto de navios que eram surrados pelos ventos fortes e pelas ondas das tempestades. Então, essa inquietação que eles vão pegar num contexto de Paulo das palavras, contexto de guerra, e Jesus vai pegar exatamente um contexto marítimo. Ele pega essa palavra, inquietação, de onde temos ansiedade, enfim, e ele vai dizer assim, vocês são como barcos agitados de um lado para o outro, se aquiete, calma, não fique com esse tipo de sentimento. Então a palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Dentro do grego, nós temos um contexto de navios que batiam, que era encapelado de um lado para o outro pela tempestade, surrado pelos ventos fortes e pelo mar. Mas na palavra do anglo-saxônico, então significa que é estrangular, ou seja, ela puxa em direção oposta, gera um esquema existencial que você não pode de forma nenhuma controlar. Como controlar? Como ter o controle? Então, o que acontece? É uma fala de um pensador americano que diz que a ansiedade não é esvaziar o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje e tira o seu poder. Então, muitas vezes, nós olhamos para o amanhã e queremos esvaziar, mas esquecemos de viver o hoje. Tiramos o poder do hoje. O que eu posso? E Paulo vai falar isso. Antes mesmo desse pensador, Paulo diz, basta cada dia. Jesus também, né, pegando um ensejo, Paulo vai trabalhar e também a Bíblia, de um modo geral, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia a sua própria inquietação. Então, a ansiedade, ela é enganadora. Ela traz para o ser humano essa sensação de que ele pode controlar tudo. Então, a ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. E muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício. E é isso que dói. Nós não sofremos por um problema real, sofremos por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Lhes falei do meu exemplo hoje à tarde. Tinha de fato uma tosse, mas a tosse foi produzida pelo quê? O que estava produzindo? Um pigarro. E a mulher fala, os sintomas, na televisão, os sintomas é esse. Você já está tão bitolado com esse negócio, você já fica meio incomodado. Os discípulos olharam para Jesus e, de fato, andando por sobre as águas, em Marcos 6, Jesus vindo para socorrê-los, cheios de medo, então os discípulos disseram, é um fantasma. E aí a pergunta é, existe fantasma? Tem algum tipo de possibilidade de espectros voarem e tomarem aí a situação e tal, mas o medo gerou neles esse tipo de dizer, é um fantasma. Então a ansiedade, meus irmãos, tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. E nós estamos vendo cada dia mais as pessoas se diminuírem e os problemas aumentarem. Problemas que nós não temos como controlar. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim, e pensa que ela está diante de uma montanha intransponível.
uma casinha de cupim é um monte intransponível. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel, só conseguem enxergar os gigantes e as dificuldades, mas não conseguem de maneira a ver o Deus que os sustenta, porque aos seus próprios olhos são gafanhotos, são pequenos gafanhotos, de uma autoestima muito baixa, muito pequena. Então, a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. E é por isso que eu gosto muito de usar os Salmos de Davi, quando ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas, te inquietas, está ansiosa dentro de ti, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Onde começa a ansiedade, termina a fé. E é isso que Jesus adverte. Jesus está dizendo, volta a frisar, no verso 32, não temais, ó pequenino rebanho. Não temais, ó pequenino rebanho. E aí nós chegamos a nos questionar, como vencer a ansiedade? O verso 30, Jesus Cristo diz, porque os gentios de todo o mundo é quem procura essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. O Evangelho de Cristo Jesus, da salvação à manutenção da sua fé, é descansar. O que você pode fazer para ser salvo, Binho? O que você pode fazer para ser salvo, Emily, Marilane? O que você faz? O que você tem que fazer para ser salvo? Aí você diz nada, né, Sheila? Nada. Por quê? Eu dependo. Se eu dependo do meu Deus para me salvar, muito mais para manter, para sustentar a minha salvação. É saber que Deus, esse nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Tudo que nós necessitamos não é a nossa força, não é a nossa sagacidade, inteligência, perspicácia que vai trazer para nós. Deus querendo abençoar, Ele diz nos Salmos, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. O verso 28 diz assim, ora, se Deus veste assim as ervas, a Eva é campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O verso 28 é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece. Se Ele nos deu a salvação, dizendo, você só é salvo, porque Deus abre a porta da salvação, é dependência nele, uma coisa que nós precisamos constantemente pregar nós, e a nossa alma é, eu dependo dele. Começa a inquietação nos miolos, começa essa inquietação dentro de nós, temos que ir para o joelho, temos que ir para a palavra, temos que debruçar sobre o livro sagrado e clamar, Senhor, tem misericórdia, porque o maior antídoto contra a ansiedade é a fé, mas não a fé em nós mesmos, não é olhar para dentro de nós, mas olharmos para cima, olharmos para aquele que de fato tudo pode fazer em nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, porque o salmista no Salmo 120 sabia de lá que iam os ladrões. E ele diz, o meu socorro, para a minha ansiedade, para o meu medo, para as minhas grandes labutas, minhas grandes batalhas, vem do meu Deus. E esse Deus, Ele sabe o que temos necessidade. Se pedimos um pão, será que Ele nos daria uma pedra? Se pedimos um peixe, será que Ele nos daria uma cobra? Se vós que sois maus, sabe dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Quem é esse Deus que você adora? Nós ficamos, de fato, ansiosos. E a ansiedade caminha com a humanidade, porque nós queremos controlar. Nós pregamos sobre dependência, mas em algum momento da nossa vida nós queremos ser independentes. Independentes, 7 de setembro na nossa vida, e olha lá.
E vibramos, queremos independência. Nossa vida espiritual depende de Deus, tanto quanto nossa vida financeira, tanto quanto nossa vida física, tanto quanto nossa vida emocional, tanto quanto nossa vida psicológica. Tudo é dependência dEle. E nós só queremos que a nossa vida espiritual dependa dEle. As demais coisas, não, deixa que é comigo, Senhor, que agora eu resolvo. E então o apóstolo Paulo nos ensina, no capítulo 4, o texto que eu falei aqui em igreja um tempo atrás, capítulo 4, o verso 6 e o verso 7, o apóstolo Paulo fala sobre a ansiedade, assim, para nós encerrarmos. Filipenses capítulo 4, o versos de número 6 ao verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As vossas petições, as vossas agruras, as vossas dificuldades. Seja conhecido diante de Deus as vossas pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é os calmantes, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que o crente não fica doente, que o crente não entra em depressão, que o crente não entra em ansiedade. E é pecado entrar? Claro que não. Mas eu tenho que, de fato, tomar consciência de que a palavra do Senhor, ela já trabalha isso há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, cerca de 2.000 anos atrás, dizendo para a igreja, de um modo geral, que ansiedade é, de fato, uma luta constante e titânica dentro de nós. Quem está no controle? Dependemos de quem? E dependemos de que forma? Desse Deus. Então o apóstolo Paulo nos mostra que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. É nós acharmos que controlamos todas as coisas. É coermos a nossa unha numa inquietação. Pergunta, por que tu está ansioso? Não sei. Por que tu está comendo muito? Não sei. Eu estou com vontade de comer. Ansiosos. E essa quarentena tem causado tantos transtornos possíveis na vida das pessoas de todo o nosso vasto Brasil, por que não dizer do mundo. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, nós somos guardados na paz de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Como é olhar a vida na perspectiva de Deus? O que os irmãos entendem, para concluirmos de fato, de verdade? O que os irmãos entendem por olhar a vida na perspectiva de Deus? E então diz assim, verso 25, perspectiva de Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso na sua vida ou da sua vida? Qual de vós, por mais que estejam preocupados com a enfermidade, com câncer, com um acidente, pode, de fato, a tua preocupação pode te livrar? É você olhar para dentro de você e começar a pregar, mas não. Se for da vontade do Senhor, eu vou chegar daqui a 10 anos. Se não for, 5. Se for da vontade, eu chego ano que vem. Se for da vontade, amanhã eu estou aqui, se Deus permitir. Mas é tudo pela vontade dele, e a ansiedade é um choque, é um bater de frente com a dependência de Deus. Olhar a vida pela perspectiva de Deus, de fato e de verdade, é o que nós precisamos para que haja esse reinar de paz em nossos corações. A paz é um sentimento, ou ela traz esse sentinela que guarda a cidade da nossa alma. Muito legal essa frase, né? A paz é uma sentinela que guarda a cidade da nossa alma. E nós estamos em paz. Aí você, pastor, eu estou em paz, mas não estou com tanta paz assim. Por que não está em paz? É você começar a se questionar, por que eu estou inquieto? Qual é o motivo da minha inquietação? O que provocou? Por que está provocando? Não está sabendo não? Só o senhor que não está sabendo dessas últimas notícias aí, Lucas 24, né? Do que está acontecendo. Jesus, não estou sabendo não. Deu um migué neles lá e tal, o caminho de Emaús, né? Eles contam para Jesus e tal.
E em Cristo nós encontramos essa verdadeira sentinela, uma cidadela que há em nós, precisa ser guardada com toda a nossa força. Então, meus irmãos, como vencer a ansiedade? É saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Verso 30. Como vencer a ansiedade? É saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Verso 31 diz assim: buscai antes de tudo o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui temos uma ordem e uma promessa. Uma ordem é buscar o governo de Deus. Busque o governo de Deus sobre a sua vida. Não é fácil, nunca foi, mas não é impossível para nós também não. Mas busque a promessa. E essa promessa ela precisa ser constantemente buscada. E essa promessa é: Deus cuida das nossas necessidades. Deus cuida de cada uma das muitas necessidades que nós temos. E aí, então, a minha conclusão é essa. Quem cuida dos animais, como o próprio texto vai dizer, observai os lírios, verso 27, observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma deles. E o texto vai mostrar a respeito do verso 28 agora. Ora, se Deus veste assim as ervas, hoje no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E o texto vai mostrar lá em Mateus, texto sinótico, Mateus capítulo 6, por favor, vamos para lá. E assim nós encerramos. Mateus capítulo 6, Mateus faz questão de dizer assim. Mateus 6, versos de número 26. Jesus disse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Olha os lírios, olha as aves. Quem cuida das aves? Quem cuida dos animais também vai cuidar, e cuidar muito bem de você. E cuidar muito bem de mim. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos. Ao usar o termo que Jesus no verso de Mateus, capítulo 6, verso 26, ele parte então para mostrar no capítulo 6, verso 28, 6, 28, e por que andais ansiosos quanto ao que vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, verso 29, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim as ervas do céu, do campo que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, o que beberemos. Mas ele fala no verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai. Essa é a palavra que eu estava procurando. No verso 28. Considerai. No grego, essa expressão ela traz um sentido muito interessante. Literalmente, pede aos discípulos, fique seus olhos para enxergar o bem. Fixe os olhos para ver o bem. Busque não enxergar o mal. Considerai. Não veja apenas as pandemias, não veja apenas o número de morte, o pessoal tem falado muito, morreu 200, morreu 400 milhões, mas veja os números de recuperados, é isso mais ou menos que Jesus está dizendo. Veja o bem, procure, considerai quanto de coisa boa existe que Deus criou, perceba o quanto de coisa boa existe pela criação, pelas mãos criadoras desse Deus. O fato é, ele faz das aves, segundo Martinho Lutero, isso é muito bacana, ele faz das aves nossos professores e mestres. Um frágil pardal se torna pregador e teólogo para nos ensinar. Por que estáis inquietos?
Por que estáis inquietos? Considerai, buscai ver o lado bom da vida. Existem muitas coisas boas. Não existe só tragédia, morte e violência, não. Existem tantas coisas boas. E então, a historinha bacana, que diz que o pardal, ele estava conversando com o Pintacilgo, e a conversa vai, conversa vem, e tal e coisa e tal, e um perguntou para o outro: Pardal, fala, Pintacilgo, o que foi? Pardal, por que os homens andam tão inquietos e ansiosos? Por que, Pardal? E então o Pardal respondeu: certamente, Pintacilgo, porque eles não têm o Deus como nós. Eles não têm um Deus como o nosso. Achei muito interessante isso. Eles não têm um Deus como o nosso. Ah, mas você pode dizer assim, mas eles são irracionais, pastor. Mas se não forem alimentados, eles morrem. Os animais, todos morrerão. E Deus providencia tudo, nada falta. Durante toda a estadia de um pardal. Quantos anos um pardal vive? Sei lá. Mas aquele tempo todo o pardal vai ser sustentado. Deus não falta. Ele não falha. O pardal e o pintacilgo ensinando a nós. Eles não têm um Deus como o nosso. Nós afirmamos que temos o nosso Deus. Nós afirmamos que confiamos em nosso Deus. Mas na hora H nós andamos ansiosos. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela igreja do Senhor, pela bênção que é servir a Ti, Pai, no mundo de inquietações, no mundo de pandemias, no mundo de medo, no mundo de homens e mulheres em pânico. Senhor, pastorei. Nós somos o Teu pequeno rebanho, Pai. Somos as Tuas ovelhinhas carentes da voz constante do pastor que instrui, que ensina e que dá a verdadeira guarida, segurança. Abençoe, Deus. Pastoreie-nos. Cuide de nós, Senhor Deus. Ensine-nos a depender mais de Ti, Pai. Como bem orou o apóstolo Paulo. Saibamos viver em toda e qualquer circunstância, Pai. Sem inquietação de alma. Sem inquietação de alma, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Algum aviso? Não? Mas que Deus abençoe cada um de vocês que vieram estar conosco. Lembrando que na escola dominical, às 10 da manhã, nossa lição é de número 3. Ainda estamos com classes únicas, né? Faz parte aí. Mas se Deus permitir, então logo nós estejamos reajustando aí a nossa escola bíblica dominical. Mas não deixe de vir, não falte. Às 10 da manhã nós estaremos aqui estudando a lição de número 3 da nossa revista Escola Dominical. Uma boa noite a todos e na paz do Senhor Jesus.